Glória a Deus, aleluia. Vocês estão bem? Trouxeram o cinto de segurança? Vamos agradecer o Senhor, né, por esse culto, por esse louvor maravilhoso, pela sua presença em glória no nosso meio, pela sua palavra viva e poderosa, que Ele nos tem dado, tem nos revelado, tem nos concedido o privilégio de podermos usar essa palavra a tempo e a fora de tempo, e o nome do Senhor tem sido engrandecido em muitas vidas aqui, para honra, louvor e glória do seu nome. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. E eu gostaria de, nesta noite, começar falando com os irmãos na carta aos Efésios, capítulo 5, a começar do verso 14, tem uma palavra aqui para mim, e se você quiser também pegar para você, é livre, né? Cada um de nós temos a nossa escolha, e muitas vezes não queremos nos dobrar à revelação da palavra do Senhor. Nós, às vezes, cantamos de maneira maravilhosa, né? Até falamos, mas ainda o Senhor tem para nós coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiram ao coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado antes da fundação do mundo, para que nós possamos tomar posse, né? E Ele diz que Ele ama realmente aqueles que o amam, e aqueles que o buscam encontrarão, né? Batei e abrir-se-vos-á. Abrir-se-vos-á. Que porta que abre? É a porta de cima, a porta da glória, a porta da graça, a porta que o Senhor tem aberto para nós é realmente gloriosa, e cada um de nós que já nascemos de Deus, temos condições de entrar lá por cima, diz Hebreus 10, acho que 19, que Ele abriu um novo e vivo caminho, um novo e vivo caminho que Ele abriu para nós lá em cima. Diz que Ele entrou lá no trono de cima, lá no santuário, tem outro nome, como é aquilo que Ele mandou fazer aqui? Ele mandou Moisés fazer uma semelhante aqui, um tabernáculo, né? Aquele tabernáculo foi mostrado para Moisés no monte como modelo. E quando Jesus morreu e ressuscitou e foi para a sua glória, diz que ele entrou no santuário lá de cima, está em Hebreus toda. Não vou falar, porque o meu assunto é outro. E Ele entrou, fez uma eterna redenção. E nós podemos agora, pelo seu sangue, entrar na presença de Deus, direto no trono de Deus, falar com Deus, você mesmo, né? Não precisa pedir intercessão para aquele ou para aquela outra pessoa. Você mesmo e eu podemos entrar pessoalmente lá em cima, nesse trono de glória. Olha que privilégio que nós temos, irmãos. Eu estou aqui de má posição, porque eu tenho um negócio bem aonde eu preciso ler, lá no quadro, né? Está assim: pelo que diz, olha só, começa bonito, né? Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te
esclarecerá. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Se tem uma letra maior para ir colocar para mim, eu agradeço. O verso seguinte diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Nécio quer dizer uma pessoa louca, né? Uma pessoa que não tem entendimento. Ele diz aqui no verso 15, né? Verso 16, ele diz: remindo o tempo, porquanto os dias são bons, são maus. Os dias, tem muita gente esperando que vai melhorar amanhã, não vai, irmãos. Os dias são maus, e cada vez mais mal. Quanto mais nós nos afastamos do Senhor, como a igreja se afastou do Senhor, não é? Você imagina o pessoal lá de fora como é que está. Se os de dentro estão praticamente afastados e muitos estão dentro da igreja, mas fora do reino. Isso é o que Paulo está abordando aqui nessa carta. Ele diz: pelo que não sejais, olha outra vez a palavra, insensatos, pessoas sem entendimento, mas entendei qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Essa aqui deveria ser uma maneira que nós passaríamos todos os nossos dias, em nossas casas, em nossos empregos, né? Louvando a Deus. Você não precisa, para louvar a Deus, não precisa gritar, não precisa atrapalhar a vida dos outros, mas você pode louvar a Deus de coração, com graça, com sabedoria, com entendimento, né? Dando sempre glória a Deus em tudo, né? Salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Outra coisa difícil, né? Ele diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Uma das coisas que a maioria quer empurrar, muitas vezes, o seu pecado culpando o diabo, não é? E outros falando que Jesus já fez tudo por ele, e ele só fica na sombra e água fresca, não é? Então, a palavra dessa noite é para despertar a gente. Pastor, por que nós temos que ser despertados? Porque Deus tem realmente uma promessa para essa igreja, uma obra de assombro, uma obra de espanto, uma obra maravilhosa de assombro e de espanto. E nós cremos nisso e estamos firmados nisso, porque já vimos coisas estrondosas, coisas maravilhosas, operação sobrenatural de Deus lá no princípio dessa igreja, há quase 50 anos, né? Mas depois deu uma guinada assim, como que passou aquele rapidinho, fomos, né? Cada um tomando seu lugarzinho, tranquilinho, folgadinho, praticamente ninguém mais quase sai
para visitar um parente, visitar um amigo, visitar uma família necessitada. E eles culpam o diabo, porque tá difícil andar na rua por causa do ladrão, por causa do... Irmãos, eu quero dizer a vocês, com todo carinho, que Deus fez para nós aqui uma declaração profética, que nós podemos andar por todos esses bairros aqui, que nós vamos ser invisíveis, nós podemos entrar em qualquer lugar deste bairro que as pessoas não vão nos ver. Pastor, isso é loucura. É loucura, mas é loucura de Deus, não minha, é dele. Ele é poderosíssimo para fazer isso muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder do seu Espírito que mora em nós, que habita em nós. Glória a Deus. Efésios 3:20. Então, ele diz que é esse Deus que nós servimos, ele cantamos aqui nessa noite, né? Todo poderoso, domina sobre tudo, sobre todos os reinos. Nós temos reinos que nós podemos ver, temos reinos que são invisíveis, temos uma porção de qualidades, né? De poderes, de domínios, mas o nome dele, Senhor Jesus Cristo, é um nome acima de todo nome. Como diz Filipenses, capítulo 2, verso 9 a 11, diz: aquele que é poderoso para fazer tudo. O que Deus é poderoso fazer? Tudo. Como? Muito mais abundante. É Filipenses 2:9, está certo? Não, acho que eu pulei alguma coisa, está mais para frente. Pelo que também Deus o exaltou, soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. É o nome que é sobre todo nome. 11, era 9, 10, né? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Quem que está no céu? Nós sabemos, né? Anjos, arcanjos, querubins, serafins, os 4 anciãos, os 24 anciãos, né, e 4 seres viventes. Então, já pensou? Todo o céu, há principados maravilhosos, mas todos vão ter que, de joelhos, confessar esse nome, né? E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a Bíblia diz aqui: desperta, verso 14, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, te iluminará. Falar em você uma obra de libertação completa. Nesses dias, irmãos, de tantas novidades, né? Nós podemos ver que a igreja tem se afastado cada vez mais da comunhão. Antigamente nós tínhamos reuniões que não tinha mais banco e tinha mais cadeira. Não tinha onde pôr as pessoas. Mas nós vamos se afastando, olha os bancos vazios. E hoje não está tão vazio, né? Mas era para estar super lotada. Mas cada um corre
para o que interessa, né? Então, queridos, essa palavra aqui é para mim. Se você pode receber, receba. Se você não quiser receber, para mim não altera nada, irmãos. Eu creio que Deus é poderosíssimo para fazer tudo aquilo que eu possa falar e pregar, muito mais, mas muito mais. Porque para o nosso Deus nada é impossível. Aqui é muito rico, eu poderia ficar falando aqui, dessa carta aqui eu posso falar alguns meses, de maneira muito gostosa, né? Mas nós temos que aprender que isso aqui, para um bom grupo de pessoas, está encoberto. Nós temos 10:4, por exemplo, de 2 Coríntios, pode colocar para mim na lousa, por favor? Desculpa, na tela. Eu não esqueço a lousa, né? Eu sou do tempo lá do sítio, que a gente ia para a lousa fazer as tarefas. Porque as armas... Não, você pôs 10:4, mas 4:4. Tá bom, vai, deixa aí. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então nós temos 4 tipos de fortalezas escritos em Efésios capítulo 6. E nós estamos liberados em nome de Jesus para fazer uma obra de assombro e de espanto. Porque o nosso domínio está, a igreja está assentada à mão direita de Deus na glória. Efésios capítulo 2, verso 6. Confirma para mim se é mesmo. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez, olha que coisa linda, irmãos, assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem fez isso? Jesus. É o nome que está acima de todo nome. Ele está sentado à mão direita do Pai na glória, com todo o poder, e com toda a glória, com toda a majestade. E levou a sua noiva amada, né? Para estar lá, juntamente com Ele. E nós muitas vezes não estamos com Ele, nós estamos aí, né? A ver navios, à procura de tu, né? E não temos esse Cristo real, esse Cristo que veio a este mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. É 4:4, então, de 2 Coríntios, por gentileza. É 4:5 e vamos um pouquinho. Ele diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quando a gente fala incrédulo, a gente pensa que é lá o teu patrão, teu vizinho, tua vizinha, né? Não é isso? Mas aqui, essa palavra é para mim, irmãos. O Deus desse século, o Deus desse século é maior que Satanás, chama-se Mamon, é a riqueza. Nós somos malucos por uma riqueza, não é? Pastor, você não é, né? Ela aqui, por exemplo, é uma crente maravilhosa, é fundadora da igreja aqui comigo. Ela fala assim, de vez em quando, ela fala assim: pastor, eu queria tanto ganhar dinheiro para fazer almoço para todos os irmãos da igreja.
mas ela tem dinheiro para fazer o almoço. E nós aprendemos aqui que se você quiser fazer um almoço, eu dou uma oferta para você. Se você não pode fazer, eu dou oferta, você compra as coisas. Então a gente fica naquilo, o dia que eu ficar rico, né? Não, irmãos, nós temos que servir ao Senhor porque muitas vezes que nós temos dinheiro e nós vamos ao Senhor, como o pessoal vende aí, mas não entrega, não é? Você dá 10, recebe 100, dá 100, recebe 1000, dá 1000, recebe 1 milhão. Isso não é verdade. Muitas vezes Deus vai tirando de nós dinheiro, propriedade, aquilo que nós temos. Por quê? Porque Ele sabe que quanto mais a gente tem, mais agarrado a gente fica nesse mundo. Não quer morrer. Até fala do céu, mas nem sabe nada lá de cima. Nem sabe que tem anjo, arcanjo, querubim, serafim, ancião. Tem uma multidão de crentes também lá na glória, pedindo para Deus fazer justiça do sangue que foram derramados. E Deus falou, vocês ficam bonzinhos por aqui, porque ainda não se cumpriu essa palavra entre vossos irmãos no mundo. Ainda vai ter que vir muita gente como mártir para esse lugar. Então diz que Ele colocou roupa bonita neles, né? Branca, comprida, e mandou eles descansar até que se complete o número daqueles que vão ser salvos, de maneira que eles foram, né? Como que eles foram? Eles foram bem abençoados, né? Alguns foram cerrados ao meio. Não é aqui, não. Cerrado por aqui, né? Cerrados ao meio. A Bíblia está ficando tão legal que eles já tiraram cerrado ao meio. Agora é só cerrado. Serra onde quer. Mas a Bíblia diz que cerrados ao meio, foram perseguidos, foram massacrados, fugiram, andaram por cavernas, por montanhas, por vales. Porque nós queremos um Cristo que já fez tudo por nós não queremos provas. Então a gente fala, as provas ele já levou. Irmãos, não tem ninguém aqui que nasceu de novo que não tenha prova. Se você nunca teve prova, você nunca nasceu de novo. Porque a primeira coisa que Deus faz, mesmo nós estamos cantando aqui de encher do Espírito Santo, tudo, Ele encheu Jesus. Jesus foi batizado, lembra? Foi cheio do Espírito Santo e foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser testado. 40 dias e 40 noites. E o teste foi, pelo menos 3, ele fala, se tu és o Filho de Deus. Ele é terrível, né? Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, faz isso, faz aquilo. Faz a pedra as pães, faz pães, você pode fazer. Para você nada é impossível. Pode lançar aqui de cima que os anjos te guardam. E ele foi resistindo pela palavra de Deus e disse que no fim, e os anjos vieram e o serviram. Não é? Isso está em Mateus 4 e está em Lucas 4 também. Não? Então, é uma coisa tremenda. Então ele está dizendo aqui para mim e para você, desperta, porque tem coisas tremendas para nós. Então está lá, o Deus desse século, que não é Satanás, que é dinheiro. Eu quero dinheiro. Deu para escutar? Eu estou trabalhando em 3 empregos agora. Vai ficar rico. Nós não temos condições de confiar no Senhor e viver com aquilo
que nos é dado, e muitas vezes nos é dado assim por prova. Eu acho que eu sou um maldito. Não é não, irmão. Você é para ser bênção, você é para ser abençoado. Então, ele diz, os quais o Deus desse século cegou os entendimentos, não é de um só, inclusive os da igreja, e diz dos incrédulos. Mas eu não sou incrédulo, sou crente, parece. Ele diz, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isso aqui precisa refletir na minha vida e na sua vida. Como, pastor? Como um luzeiro. Nós somos a luz do mundo, ele falou, e nós somos o sal da terra. Nós alumiamos este mundo e salgamos a terra. Ele falou, se a luz que há em nós são trevas, com grande trevas serão. Se o sal que há em nós é insípido, que não tem sabor, não salga nada. Principalmente você que gosta de uma carninha seca, né? Carninha com sal. Não tem sabor, não tempera nem o jabazinho que você gosta. Então, irmãos, por que eu falo isso? Porque está escrito lá, porque... não, aí mudou, né? Nos quais o Deus desse século, que é o Mamon, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha só, quem de nós está conseguindo cada dia melhorar aquilo que há em nós, cada dia alumiarmos mais, resplandecermos mais? Irmãos, isso é para a igreja, isso é para os pastores, é para os apóstolos, é para os anciãos, é para aqueles que dirigem a igreja. No entanto, nós temos a maioria dos irmãos vendendo as coisas de Deus, mas não entrega. Há uma trindade do diabo. Aí é 2 Coríntios 11, 4. Olha, irmãos, leiam a carta de Corinto. A carta de Corinto é uma coisa gloriosa. Só Corinto? Não, irmãos. Isso aqui está tudo encoberto praticamente para nós. Eu vou dizer para vocês que para mim ficou encoberto muitos anos. Se há uma pessoa que gostou de ler Bíblia, de joelhos, horas a fio, mais horas e horas, que eu lia livros inteiros, que nem Jeremias, Ezequiel, quando não acabava, ele não parava de ler. Só que não enxergava quase nada do que hoje eu enxergo. Alguma coisinha. Está começando a iluminar os meus olhos para ver. Pastor, mas o senhor com essa idade não é uma vergonha? É uma vergonha elevada ao quadrado. Mas ainda prefiro receber essa luz do que morrer cego. Então ele diz lá, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, e outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Sabe o que é essa razão sofrereis? É o fogo do lago eterno. É ir para o lago eterno. Aqui é uma trindade. Eu que tenho batizado isso aqui, porque é coisa da minha cabeça, né? Que isso aqui é a trindade do diabo. Olha lá, outro. Ninguém está aqui? Não está escrito aí?
Outro? 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 Mas não é o mesmo? Lá ele fala que é o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Essa aqui é a imagem do diabo. Então esse é o evangelho que mais se prega. Você faz tanto, vem isso, você faz um jejum, você faz um envelope aí bem recheado, né? E Deus vai suprir tudo. Irmãos, você vai ficar sem dinheiro. Você der o carro, você perde o carro. Você deu a casa, perdeu a sua casa. Deu o apartamento, perdeu o seu apartamento. Os homens estão ficando ricos, mas você pode ficar zero. É mentira. Não é o mover do Espírito, do Senhor. Não é? Como foi lá no princípio. Cada um trazia o que tinha, vendia as propriedades, trazia aos pés dos apóstolos. Eu falo para você, não venda a sua e ponha no meu pé. Não é hora. Nós precisamos melhorar e melhorar muito. Nessa dimensão que nós estamos, pouca coisa existe de sobrenatural no nosso meio. Isso eu falo com tristeza, porque eu já vi coisas maravilhosas. Eu já vi. Mas eu tenho visto que nós estamos andando para trás. Estamos até andando, mas para trás. A nossa visão está em outro lugar. Nosso coração, muitas vezes, nós estamos aqui, mas está cheio de gente que fica assistindo, não é? Fica assistindo as coisas da internet aqui dentro do culto. Um assiste futebol, outro assiste sei o quê, outro assiste outro pastor pregando, porque não está gostando da pregação. E é assim vai. Vamos indo. Para onde? Para trás. Então ele diz aqui nessa noite, desperta. Irmão, você está bom, mas você pode melhorar. E se melhorar, melhora. Pensa nisso. Não fica bravo comigo. Pensa nisso. Se melhorar, você melhora e melhora muito. E o senhor, pastor? No mesmo caminho, na mesma palavra. Tem que melhorarmos muito. Se quisermos ver sinais espantosos, maravilhas reais, não inventadas. Eu já vi cada coisa. A pessoa fala, você estava morto, mas... Não, estava quase, mas agora eu orei, você reviveu. Fala aí, fala onde é o nome, o lugar da igreja. Irmão, isso é triste a gente ouvir essas coisas. Porque não é assim. Quando Deus faz uma obra, ela é realmente de assombro e espanto, porque você vê que não é a mão do homem. É pura graça, é pura misericórdia, é puro amor de Deus para com as nossas vidas. Ah, pastor, mas eu tenho já 50 anos de igreja, não importa. Vocês estão com pressa? Já está na hora de eu parar, né? Que pena. Você vê como... Então, eu prefiro ficar sempre na dimensão do Espírito do Senhor. Que Ele possa falar ao coração dos irmãos e não eu. Não é? Porque se eu falar não tem valor nenhum, mas se Ele falar, o Espírito vai trabalhar na minha vida e na sua vida, e o nome do Senhor será engrandecido poderosamente na minha vida e na sua, para a honra, para a louvor e para a glória do seu nome. Amém? Então veja só, porque se alguém vos pregar outro Jesus,
que nós não temos pregado, que não é o Jesus da Bíblia. E se recebesses outro evangelho, outro espírito, né? E se recebesse outro evangelho, vocês vão sofrer a perda da sua salvação. E, pastor, o senhor crê na perda da salvação? Creio. Por quê? Porque a maioria que vem para a igreja e entra para a igreja não tem uma experiência com Deus, nunca nasceu de novo, nunca foi gerado de novo, nunca mudou de vida, nunca mudou as palavras em casa, nunca mudou a atitude. É mau marido, é 2 burros chucros no mesmo coxo, dando coice o tempo todo. Eu já vi isso de gente boa já há mais de 50 anos. Ele era diácono da igreja, lá onde eu frequentava. Falando para um menino como eu, que estava começando na fé, falou, eu e minha mulher somos com 2 burros chucros, amarrados no mesmo coice. Você já viu o burro chucro? Eles mordem, eles dão coice. Ele falou, e nós lá somos assim. Eu e minha mulher. Ela é chucra e eu também. Então, quem pode mais chora menos, né? Então, na verdade, nós temos aquela ilusão, né? Vocês são solteiras, do príncipe encantado, não é isso? É ou não é? Pode falar, é verdade, não é? Pouca gente não quer se casar, a maior parte quer se casar, mas diz que é o príncipe encantado. Só que o príncipe vem a cavalo e desce, amarra o cavalo lá na sua casa e o príncipe desaparece. Aí fica 2 burros chucros no mesmo coxo. Afogou, né? Ai, meu pai. Isso aí desopila o fígado um pouquinho, então, né? Mas, na verdade, irmãos, Deus tem uma obra conosco, mas que não é obra de homem. Não é obra de homem. Irmã, deixa para acertar em casa. Não briga aqui, não. Irmãos, e agora não adianta querer devolver o cavalo para o príncipe, né? Você precisa nascer de novo, ter uma nova vida e acertar com o Senhor, porque Ele pode transformar a minha vida e a sua vida, cada dia, para melhor. Não é? Há uma palavra que não é minha, mas é do Senhor, está em Apocalipse. Põe também no quadro para mim, é 3:18. Eu tenho passado a muitos pastores e irmãos, é uma profecia, mas não é minha. Graças a Deus não é minha. Pode colocar, querido? É Apocalipse 3:18. Está lá. Olha só, aconselho-te que de mim compres. Olha só, ouro provado no fogo. Ouro provado no fogo é ouro de Ofir, né? Ouro batuta. Para que o quê? Para que tenha riquezas. Quer ficar rico? Tem ouro lá, na glória. Ouro provado no fogo. Para que tenha riquezas. Olha, Deus não quer que nós sejamos pobres, Ele quer nos enriquecer. Mas não pode dar dinheiro para nós, que nós nos perdemos. É só dar dinheiro, o cara troca de mulher, troca de casa, troca de amante, troca tudo. Você pode ver, quase todo mundo ganhou na loteria, estão morrendo na pobreza, na miséria, porque gastaram tudo com gente à toa. Vestes brancas para que te vistas
e não apareça a vergonha da tua nudez. Ah, Deus não liga para essas coisas, olha lá. Está na profecia, e é do Espírito. E que unjas os teus olhos com colírio, para que veja. Aonde vem esse colírio? Vem de cima. Esse colírio vem de Deus. Esse colírio aqui não vende em lugar nenhum. Vem de graça, mas vem de Deus. Para quê, pastor? Colírio. Para abrir meu olho, abrir o céu. Eu confesso que eu já tomei umas gotinhas desse colírio aí, nos meus olhos. Porque, irmãos, quantas coisas o Senhor tem me mostrado na sua palavra. A palavra de Deus é um tesouro inesgotável. Mas nós, o que acontece? A gente não vê. Eu vou parar um pouquinho, já passei do horário. Põe para mim Colossenses, deve ser versículo 2 e 3. E eu fecho com essa palavra, se Deus permitir. Ele diz assim, é o 3, é o 2 também. É 2. Para que os seus corações sejam consolados. Precisa de consolação? Não é de marido que você precisa, nem da tua mulher. Você precisa do Consolador. Estejam unidos aonde? Em amor, né? Enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Irmãos, ele é mistério, para mim foi mistério muito tempo. Então ele diz no seguinte versículo, em quem estão escondidos todos os tesouros. Irmãos, os tesouros verdadeiros estão escondidos na pessoa de Jesus Cristo. Todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Um homem com sabedoria e com ciência já andou 80% da sua vida espiritual de maneira vitoriosa. Mas, se formos pesar na balança, lembra do rei Beltesazar? Palavra na parede, né? Mene, mene, tekel, farsim. Pesado fosses na balança e achado em falta. Deixa eu parar, senão quem vai ficar achado em falta sou eu. Que eu falei que ia parar e não parei. Graça e paz. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por quem veio. Quem veio a primeira vez, são bem-vindos, né? E os que estão aí, que aguentem mais. E vamos aprender mais, vamos crescer mais. Vamos ser usados por o Senhor de uma obra de assombro e de espanto nesse lugar. Amém? Quem é que vai falar aqui?